Esse aqui é mais um vídeo da série do Complete 10. Hoje eu vou falar sobre o Rounds. Até esse aí com certeza era o principal sintetizador, aí, a principal novidade que eu realmente queria meter as mãos e queria realmente entender. E eu até me bati um pouco, ele não é realmente tão simples, mas é com certeza aí um sintetizador revolucionário, muito interessante, e que se você dominar ele, você vai conseguir criar timbres diferenciados que dificilmente você conseguiria fazer com outras ferramentas, ou precisaria de muitas ferramentas e muito mais tempo para você trabalhar. Como que ele funciona? Na verdade, o que você tem aqui? Você tem 8 sintetizadores diferentes analógicos e você tem 8 sintetizadores digitais. O sintetizador analógico, ele é baseado naquele sintetizador clássico aí, naquela ideia clássica de um sintetizador de 2 osciladores, que você pode lá mudar as oitavas, mudar os formatos de onda dele, trabalhar aqui com filtro, colocar alguma modulação nele e adicionar também efeitos. Os sintetizadores digitais são sintetizadores de FM. Então você tem lá 3 osciladores e você pode manipular eles para criar sons aí realmente de FM, que são muito bons para bass, funciona para leads, pads, mas tem aquele som um pouco anos 80, meio DX7, FM8, mas também são sons um pouco diferentes, sons interessantes também de você usar aí nas suas músicas. Mas até a parte aí do sintetizador analógico, do digital, não é tão difícil até de você descobrir como usar. A parte que realmente é o coração do Rounds e é onde eu me bati um pouco é essa área aqui, é a maneira que esses blocos realmente se movimentam e a maneira que você consegue sequenciar aqui esses diferentes sintetizadores. Então eu já carreguei ele aqui, ele vai dentro do Reaktor, você precisa ou a versão full do Reaktor ou o Reaktor Player para usar ele. Vou aqui nos Snapshots, tem aqui Created for Arpeggiator e tem aqui Initialize Rounds, ele fica meio que escondido. Então aqui ele simplificou lá o Rounds para a gente, mas ainda parece que tem bastante coisa realmente acontecendo. Aqui, vamos começar a trabalhar. O que eu vou fazer até de início para vocês entenderem? Você tem aqui esses 8 sintetizadores analógicos. Se eu pegar e tiver com um selecionado e clicar aqui onde tinha um do digital, que ele está vendo que ele é mais uma cor mais aqui para o azul, quando eu clicar aqui em cima, agora deu para ver que ele substituiu esse aqui pelo outro. Vou substituir aqui também e aqui também. Legal, agora eu tenho um som bem simples. Ele até, na verdade, aqui a gente tem 2 osciladores, um que estava um formato de square e o outro um dente de serra descendo. Até eles estão aqui na mesma oitava, isso aqui seria a diferença aqui de semitons dele, e os dois estão tocando no mesmo volume. Eu sei até que por causa do mixer. Então se eu virar para cá, agora está tocando só esse square. Vou descer aqui até uma oitava. Legal, deixa eu pegar até manipular aqui um pouco o filtro de passa baixa, e vou ligar um pouco o envelope aqui do filtro. Deu já um pouquinho mais de vida, já ficou um som um pouquinho mais agradável para a gente trabalhar. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho essa parte aqui que é o bloco, então eu tenho o bloco A que está ligado, eu poderia ligar o B, o C, o D e tudo mais. Dentro de cada bloco eu tenho 4 células. E a maneira que eles vão realmente interagir vai depender desses controles que estão aqui em cima. Esses aqui são os comandos que ele vai fazer para passar de um bloco para o outro. Aqui nesse caso a gente está trabalhando só com bloco, então não vai fazer tanta diferença para a gente. Aqui na sequência, esse primeiro controle aqui vai deixar ele girando em ciclos. Então cada vez que eu apertar uma nota, ele vai tocar desculpa, eu liguei aqui o bloco sem querer. Ele vai tocar uma próxima célula. Interessante, se eu pegar por exemplo aqui com o botão direito arrastar 1 para o 2, eu deixei o 1 e o 2 iguaizinhos. Isso pode ser legal porque eu jogo por exemplo o 2 agora aqui
nessa célula. Então eu tenho 1, 2, por enquanto eles estão iguais, e de repente eu vou pegar aqui no 2 e vou fazer um envelope de filtro um pouco diferente. Então agora o 2 ele me dá uma certa acentuação. De repente eu posso pegar aqui do 2 e jogar pro 3, e pegar o 3 agora e habilitar no outro, e deixar o 3 diferente, deixar o 3 até mais fechado do que os outros dois. Então você já percebeu que eu já criei um tipo de um arpejo aqui que já tem uma certa variação. Eu poderia fazer qualquer padrão e eu teria essas notas com esse tipo dessa acentuação, mas é um sintetizador diferente que eu criei ali. E claro, eu fiz modificações super simples, mas poderia ter mudado muito mais parâmetros. Por exemplo, vamos pegar, subir 3 semitons aqui. Eu desliguei sem querer. Então eu subi o 3, só que o 3 está muito fechadinho, deixa eu abrir um pouco ele. Deixa eu pegar o 2 e subir, por exemplo, 7. Vocês já estão percebendo como realmente ficou interessante. Aqui na sequência, a gente tem esse outro modo que ele vai estar sempre reiniciando. Então ele faz o ciclo e reinicia. Até uma maneira, acho que mais fácil de mostrar isso, eu ligando aqui o B. Vou ligar o B e vou fazer agora uma combinação diferente dessas que eu tinha feito ali, para deixar um pouco até mais vivo. Vou pegar, por exemplo, colocar 2, 2, colocar 1 aqui e já tenho 3 ali. Então o que está acontecendo aqui? Ele vai a primeira nota, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ele vai vir para o bloco B e volta para o A. Se eu não tiver essa função de reiniciar, ele vai fazendo ciclos e ele nunca vai basicamente reiniciar, ele vai sempre reiniciar de pontos diferentes. Aqui, se eu tiver essa função, ele já vai fazer sempre esse reset nas vozes. O próximo aqui também é bem legal, que é o random. Então agora ele vai pegar e quando eu apertar a próxima nota, ele sempre vai fazer um sorteio e vai jogar ao acaso um outro som. Aqui na sequência a gente tem o módulo de camadas. Então o que ele vai fazer? Vai pegar os 4 sons e vai juntar eles. Até como os sons estão bem parecidos, aqui a diferença é que tem 2, 2 e aqui tem 2, 1, mas eles ficaram relativamente parecidos. Esse outro modo é o modo que ele vai respeitar o teclado. Então se eu pegar, por exemplo, começar a subir as oitavas ou descer as oitavas, ele vai tocar células diferentes. Esse modo aqui é o modo o modo chamado Zone, que é o modo que eu menos uso na verdade. Vou voltar para esse outro. Esses controles aqui também são bem interessantes e importantes. O Mono Chord, o que vai fazer? Ele vai funcionar sempre como um mono. Então até se eu tocar mais de uma nota, ele vai basicamente transformar isso num acorde e vai tocar uma célula só. Se eu tiver o multichord, agora o que ele está fazendo? Ele vai pegar 1, 2, 3. Se faltou desse bloco, ele vai até para o próximo. Se eu pegar um quarto, ó, ele começa até a roubar, porque ele só toca 4 ao mesmo tempo. Mas ele vai fazendo sempre na sequência, então ele pega células diferentes para criar esse acorde. Se eu for trabalhar com unissom, ele basicamente pega uma dessas células e toca como se fossem 4 vozes. Também funciona bem interessante. Quero mostrar mais uma função para vocês aqui, que é o Morph. Se eu apertar esse botão aqui, eu vou gerar um Morph. Para o Morph também funcionar, além desse botão, eu tenho que mexer na taxa dele aqui, ó. Então o que eu estou fazendo? Ele vai agora pegar aqui, por exemplo, estava com o filtro mais fechado, depois ele abriu, agora ele até mudou o som ali, então ele vai meio que mudando entre um e o outro. Mas o Morph acaba sendo realmente uma função bem interessante, e quando você realmente faz configurações que são legais, ele funciona bem. Uma que eu fiz, por exemplo, eu peguei
Ó, eu tenho um aqui, vou deixar ele um pouco mais fechado. E vou pegar o 1 aqui e jogar para o 4. E vou pegar aqui, botar o 4 e 4. Ele está desligado, agora eu liguei ele. Então eu vou deixar o 4, eles estão iguais por enquanto. E eu vou deixar o 4 mais aberto. Então agora já se transforma quase num LFO. Mas claro, aqui eu poderia ainda mudar osciladores, fazer muito mais edições, coisas diferentes que eu não poderia fazer com um LFO comum ali só dentro de um sintetizador. Até olha que legal aqui. Nesse formato ele vai tocar 4 vezes aqui, daí ele vai para lá para tocar 4 vezes. Então até, claro, não está super ultra musical, mas acho que deram para vocês perceber todo o potencial que você tem aqui no Rounds. Uma coisa que eu não fiquei muito animado são os presets. O preset é sempre legal para você realmente ter um ponto de início, um lugar que você pode chegar. Tem algumas coisas até interessantes, mas são bem poucos. Eu recomendo até, de repente, olhou um preset, gostou, tenta entender aqui como que ele funciona, qual que conexão aqui que ele está fazendo entre as células. Isso vai te ajudar bastante para você criar os seus próprios sons. Um outro detalhe que eu estava esquecendo de mostrar, que é bem importante, são essas funcionalidades aqui. Deixa eu pegar e botar todo mundo para o 1 aqui. Ligar o B e botar todo mundo para o 1 também, certo? Só para a gente ficar mais no visual, para ver essa movimentação. Aqui, o que acontece? Ele está fazendo a cada 4 bares, ele está resetando. Isso aqui é a regra para ele jogar, para ele movimentar entre uma célula e outra. Então eu fiz agora uma contagem, ele está usando esse modo automático. Agora eu mudei para 3, então sempre a cada 3 ele vai para o próximo, ou a cada 2 ele vai para o próximo, ou a cada 1 ele já vai para o próximo. Então essas regras aqui acabam sendo bem interessantes. Você pode fazer ele tanto essa variação por tempo, pelo próprio sequenciador e pela nota. Então também vale a pena realmente modificar isso aqui para construir o som que você quiser. Eu até recomendo tentar fazer mais ou menos da maneira que eu estava fazendo, criar um primeiro som que você goste, daí joga ele aqui para os outros sintetizadores, faz pequenas variações e daí vê como você quer realmente conectar, quer criar um acorde com esses sintetizadores. Você quer realmente fazer ele morfar, você quer que passe de um para o outro, aí tua criatividade realmente vai mandar e o Rounds vai te ajudar realmente a cumprir isso.